No ar, o Espaço Livre pela TV Câmara da Câmara Municipal de São Paulo. No ano passado, 1.800.000 empresas brasileiras fecharam as portas em função da crise econômica. O dado mais preocupante nem é o volume de empresas que fecharam as portas, mas é a taxa de mortalidade de empresas. Taxa de mortalidade como um clichê que foi criado para dizer de alguém que não resistiu à dimensão a crise. Vejam só, essa taxa cresceu 300% entre 2014 e 2015. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o presidente do INDRE, o Instituto Nacional de Desenvolvimento e Recuperação de Empresas. O INDRE fica aqui em São Paulo, tem feito um trabalho já há quase 10 anos nesse sentido, e a gente vai conversar com o César Renato da Silva, que é advogado, que é pós-graduado na área de Direito Empresarial, sobre o assunto. Obrigado aí pelo convite, Wagner. Eu agradeço, é uma oportunidade ímpar para a gente mostrar qual é o sentido do INDRE. Ele foi formado em 2008 por 11 advogados que estavam nos formando na própria faculdade e entendíamos que com o advento, em 2005, da Lei 11.101, era uma grande possibilidade e legal para que as empresas tivessem alternativas, como fora na própria lei, o advento dela, para que se desse não um caminhamento que é erroneamente falando que é uma lei de falência, mas não que ela prima para a sua recuperação. Então ela teria um crivo, principalmente para se recuperar. De que forma o INDRE auxilia as empresas nos tempos de crise? O que vocês fazem efetivamente à medida que alguém que está nos assistindo procura vocês? Primeiro é analisado o próprio empresário, porque ele formou aquele negócio, aquele objeto virtual que ele está exercendo praticamente. Então a gente procura no empresário verificar qual o sintoma que ele está percebendo e ele está infringindo. E ele praticamente não tem essa visão, ou seja, global, de como que está acontecendo com o negócio dele. Mas aí, o verbo tratar o empresário, né, a expressão tratar o empresário, o verbo tratar, você só trata algo que está doente, né? Você só trata algo que existe uma necessidade de alguma intervenção por uma melhoria de processo. Em que momento esses empresários chegam até vocês? Já na UTI. Praticamente quando chega para nós, e agora a gente está fazendo um crivo de debates, efetivamente, entre os próprios empresários, porque a solução está nos empresários, é justamente para não se chegar efetivamente a um grau de prejuízo, ou mesmo tendo uma dificuldade financeira dentro da empresa. O INDRE, Instituto Nacional de Desenvolvimento e Recuperação de Empresas, se você quer conhecer melhor, o site é indre.org.br. O INDRE tem 150 empresas associadas. Qual é o termo que vocês usam? Na realidade, é colaborativo, né? Inclusive é o site colaborativo que esses empresários tratam de problemas, questões que a gente pontua. Efetivamente, eles trazem as soluções. E cabe ao INDRE ver exatamente essa solução e chancela. No momento que chancela, a gente passa para todo o grupo que está associado ao INDRE. É possível traçar um perfil dessas empresas? Como é que é isso? Claro que vocês têm dados lá que são dados do próprio Instituto, mas quem é o associado, quem é a pessoa que está próxima do INDRE buscando essa ajuda? Geralmente, quando tem uma dificuldade, e essa dificuldade é tanto na contratação de funcionários, no seu pleito, na sua administração, ele procura o próprio INDRE, e o INDRE dá orientações de como que ele deve lidar com aquela situação em dado momento. César, nós estamos conversando aí sobre a dimensão da crise, os números são impressionantes, 1.800.000 empresas fecharam as portas no país só nesse período aí, do ano passado até agora. A gente tem o dado preocupante, a mortalidade das empresas brasileiras aumentou mais de 300% em 2014 e 2015. Essas 150 empresas
que colaboram com o INDRE, que têm ligação com o INDRE, elas empregam quantas pessoas? Vocês têm uma estimativa? Não dá para estimativa de emprego, não, mas diretamente, porque o que o INDRE faz também? Ele não só o emprego direto e indireto. Então, a gente tem o nosso foco é justamente identificar como aquela empresa pode se manter no mercado ou efetivamente, primeiramente, estruturá-la. Mas vocês têm, nesse ambiente colaborativo de vocês, empresas de todos os portos ou são empresas menores? Não. As grandes empresas já têm uma estrutura mais coesa, né? Nós temos mais um middle market, ou seja, pequena e média empresa, que a gente atua mais diretamente. Bom, eu queria que você passasse um termômetro do perfil dessa empresa. Quem é essa empresa que procura vocês e o que eles mais buscam com vocês? Hoje é a linha de crédito. Ali é a busca, ou seja, eles perderam, caiu muito o movimento e as dívidas chegam-se que mensais. Eles não têm como descobrir um meio para... Geralmente se vai a banco buscar o empreendimento. Então, nós temos algumas alternativas. E aí a taxa de juros, a gente sabe do spread bancário no Brasil, que é uma questão muito preocupante. A preocupação com linhas de financiamento, com linhas de crédito para pequenas e médias empresas que fazem parte do dia a dia do INDRE, ela é uma preocupação maior do que inflação, juros, concorrência externa? Hoje, a gente entende que realmente essa é a principal preocupação, porque ele tenta, com a crise, toda a base de juros, a busca por crédito e tal, mas ele tem uma dificuldade primária de como pagar as suas dívidas, as suas despesas mensais. E essa é a grande dificuldade que ele está encontrando hoje, para ver qual... Quer dizer, a maior dificuldade é o fluxo de caixa. Sim, o maior... Hoje... afetou diretamente o fluxo de caixa das empresas. E quais são as medidas que eles esperam do governo no sentido de valorizar o setor produtivo e no sentido de ajudar que as empresas saiam desse cenário de crise? Nós acreditamos que é um novo cenário e o Brasil procura mostrar ao mundo a sua credibilidade. Aí sim, todos os negócios fluem para uma melhora econômica. Ou seja, o grande eixo da questão é que a dimensão da crise política atingiu e trouxe consequências econômicas que envolvem principalmente a credibilidade. Sim. No ambiente de negócio. No ambiente de negócio. Parou-se todos os mecanismos de negócios no país em vista da instabilidade política do nosso país. Esses empresários, César, eles falavam para vocês algo como... nós estamos em compasso de espera, não vamos mexer em dinheiro agora. Esses relatos também chegavam para vocês? Sim, exatamente. Nós temos alguns contatos com alguns investidores, fundos de investimentos, e falavam o seguinte, exatamente, nós precisamos ter, porque tudo isso daí é interessante, porque a garantia é o Brasil. É o Brasil. Eu posso fazer muitas negociações, mas a garantia efetivamente é o Brasil, é o governo nosso central. Então, todos esses ficam parados em vista do que qual os ditos políticos do país, qual a direção. Porque quando eu mostro um caminho, aí sim, me interessa. Agora, quando eu não consigo mostrar o caminho, ou seja, está parado, toda a proporção do país, efetivamente todos os negócios também ficam parados. Quem sofre mais? O cara que tem uma grande empresa, que tem que fazer cortes estruturais e adiar investimentos, ou o cara que tem uma pequena empresa e que não sabe se vai ter como honrar com a folha do mês que vem? Wagner, você tocou num ponto, a estrutura do país, de impostos e tudo mais, é tudo na micro e pequena empresa. As grandes não sofrem tanto porque ela tem investimento de fora e ela faz um cronograma do que ela tem a receber. Efetivamente, qual é a problemática disso tudo? É os pequenos e médios
empresários do país. E digo para você, empreendedores. Eles sofrem mais. Sofrem, é direto. César, o grande hiato dessa discussão envolve justamente um negócio que a gente ouve desde que a gente era criança, Custo Brasil. Qual é o tamanho do estrago que o Custo Brasil faz no dia a dia das empresas? Ou esse é um argumento já ideológico para justificar cortes em momentos em que os ventos não sopram a favor? Afeta diretamente, porque o Custo do Brasil, o que a gente entende o Custo do Brasil? Era a arrecadação de todos os tributos e assim o governo faz os pagamentos dos funcionários públicos e tudo. Ou seja, a nossa estrutura, o Brasil está muito inchado. Então, primeiramente, o atacar disso daí para que os negócios no Brasil fluam de uma forma mais liberal, digamos assim, ela teria que enfrentar o Custo Brasil. Esse Custo Brasil realmente é muito alto. Mas existe espaço para uma mudança? O Custo Brasil é muito alto, para avanço da sociedade brasileira, da economia brasileira, precisaria repensar o Custo Brasil. Existe espaço no ambiente político agora, sobretudo num governo que vem sendo tão questionado, para se discutir isso? No meu ver, seria a grande oportunidade para enfrentar grandes debates e questões muito delicadas no país. Agora, vamos ver com o governo do Michel Temer, que ele possa atuar efetivamente junto com toda a estrutura do Estado brasileiro, e aí, sim, até existe a própria lei que está sobre o limite de gastos públicos, esse já é um avanço. Então, nós temos que atuar, e eu creio que essa é a grande oportunidade para ficar na história, ou seja, de como que ele atuou para frear muitas coisas e, principalmente, limpar muitos prejuízos que o Brasil está enfrentando. César, duas perguntas para a gente finalizar. Tua empresa está com dinheiro em caixa, numa situação hipotética. Você contrataria ou você deixaria o dinheiro no mercado financeiro com uma rentabilidade assegurada em função da taxa Selic? O que você faria nesse momento? Hoje, esse é um legado que sempre sempre tivemos. Ou seja, é mais fácil você pegar teu dinheiro e aplicar num banco, efetivamente, e tirar, porque você não vai ter o lucro que você teria, efetivamente, a rentabilidade. Ou seja, agora você está contando para a gente, bem simples, é que a segurança está no mercado financeiro. Exatamente. E que o ambiente de negócio ainda não favorece o processo de você pegar o teu dinheiro e investir. Exatamente. Agora, tem alguns procedimentos que se chama desintermediação bancária, que é muito... E o Brasil começa nesse cenário como um todo. Ou seja, várias movimentações e operações financeiras que tratam efetivamente entre empresas. Então, o que a gente procura é justamente linkar essas empresas e ao passo que ele teria um investimento do próprio empresário, então, se afastando um pouco dos bancos, e o próprio empresário, o próprio corpo empresário, um ajudando o outro. Nesse sentido? Nesse sentido, é o tal do arranjo empresarial. Tá. Que a gente procura sempre ligar esses empresários. É uma alternativa que está dando certo e a gente está cada vez mais encontrando adeptos, porque o próprio empresário entende que aquele negócio é rentável, pode ser não agora, mas vale a pena ele investir agora e ter o resultado mais legal. César, para a gente finalizar, quem quiser fazer parte do INDRE, como faz para fazer parte do INDRE? Que tipo de reunião, de workshop, de programação vocês fazem lá? E quanto paga para fazer parte do INDRE? Hoje a gente tem o fato do associado e o colaborativo. O colaborativo pode entrar no próprio site, que vocês vão encontrar todos os requisitos para colaborar. E a associação que a gente está fazendo é de R$50 por mês, só para associar-se ao INDRE. Alguns eventos que a gente vai fazer,
aí é separado. Mas basicamente o colaborativo é de graça, onde que a gente pega essas informações, verifica a probabilidade de sucesso dela e chancela. E efetivamente aí a gente coloca para todos os empresários. Legal. Você não consegue fazer uma estimativa dos empresários que fazem parte do INDRE, o número de vagas que foram fechadas nos últimos tempos? Você não tem esse Não esse tenho número? esse dado. Porque a gente começou agora a ter pegando mais informações para verificar qual é os dados, né? Dos dados que a gente tem para fazer esse levantamento. Legal. Conversamos com o César Renato da Silva, presidente do INDRE. Ele é pós-graduado em Direito Empresarial pela FMU. O INDRE tem feito um trabalho no sentido de ajudar as empresas brasileiras a recuperarem o caminho do desenvolvimento e do crescimento. Para mais informações, indre.org.br, está aí na tela para vocês. César, obrigado pela atenção, estamos à disposição. Obrigado a você, Wagner. Obrigado a você. Rápido intervalo e voltamos já com mais Espaço Livre. Voltamos com o Espaço Livre aqui pela TV Câmara da Câmara Municipal de São Paulo. Nós vamos falar sobre qualidade da educação, desafios do educador, o papel do professor, os dados que envolvem a avaliação da educação no Brasil. E a gente vai falar, por exemplo, sobre a bomba que o Brasil levou no indicador de qualidade da educação no país. A nota do IDEB é calculada a cada 2 anos e a última avaliação é de 2015. O pior desempenho foi no ensino médio, que ficou estacionado na mesma pontuação de 2011, com uma nota de 3,7, bem longe da meta de 4,3. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o pedagogo Leonardo Barros, que também é palestrante e que fala sobre o assunto que envolve principalmente a capacitação do educador para lidar com ferramentas do presente, o processo de transformação dessa educação. Leonardo, obrigado pela atenção. Muito obrigado. Qual a leitura que você faz desses dados? Por que o Brasil tem patinado quando o assunto é educação? Muito obrigado pelo convite, é um prazer gigante estar aqui com vocês. Nos causa tristeza, não é? Nós ficamos tristes porque eu quero falar uma coisa para vocês de coração. Nós temos educadores muito bons. Eu trabalho com educação, com formação de educadores. Mais de 11 mil educadores já passaram comigo e eu sei que os educadores são muito bons. E quando a gente vê números nessa linha, a gente percebe que a gente está pecando muito. A gente vê o ensino médio, mas a gente pensa que a reformulação ela deve acontecer desde a educação infantil. Uma educação infantil fundamentada, pautada no desenvolvimento da criança, estamos nesse processo, mas fugindo da questão apenas de segurança, de cuidar da criança, partindo para a educação básica e aí sim a gente trabalhar com o ensino médio consistente. Você percebe, você está acompanhando algumas propostas de mudança. É importante a gente discutir para que a gente tenha um caminho mais bem guiado. Né? Sim, pera lá, Léo. Ponto 1. O que você está dizendo para a gente é o seguinte: para melhorar a qualidade da educação, o processo de alfabetização e educação básica tem que ser melhorado primeiro. Sim, a gente não pode trabalhar com a ponta do iceberg. A gente tem que trabalhar com todo o processo. A criança que foi mal alfabetizada, que tinha dificuldade em ler um texto na 3ª série, sim, ela passa a... Essa dificuldade, ela é um fator exponencializador que vai trazer outras dificuldades. Com certeza, com certeza. É difícil querer consertar algo no ensino médio ou, digo mais, querer consertar algo no ensino superior se todo o processo anterior ele não foi bem trabalhado. Nas universidades, nós temos professores que fingem que conseguem ensinar, alunos que fingem que conseguem aprender. Só que existem coisas que, teoricamente, seriam básicas, só que para aquele aluno é algo que não existe. Da mesma forma, eu não acredito numa educação que não pense no seu público. É muito importante, tanto as discussões estão indo para essa área, pensar no público que nós trabalhamos. A nossa educação ela tem que pensar no todo, mas ela tem que pensar qual o nosso principal ator, que é o aluno. Sim, mas para pensar no principal ator, que é o aluno, é preciso pensar naquele que está em contato com o principal ator, que é o aluno, que é o professor. O educador, com certeza. Quais são as competências e a visão humanista que o professor tem
a desenvolver e que ele tem patinado também? Onde é que nossos professores têm falhado? Maravilha. Eu trabalho com o conceito de líder educador. O educador, hoje, ele deve ser um líder. O educador, hoje, ele não é o detentor do saber. Antigamente, no século passado, o educador chegava com um jornal e falava sobre as notícias. Hoje, quando o educador chega, os alunos já dizem, aconteceu tal coisa. Eles ensinam o educador. Nós precisamos de um educador que tenha competências. Eu tenho contato com o mundo corporativo e o mundo educacional. Eu percebo algo muito triste. No mundo corporativo, existem ferramentas técnicas maravilhosas que não existem na educação. Tem que ser ao contrário. Na educação que nós devemos trabalhar com técnicas poderosas, humanistas, como você diz, de conhecimento do ser humano. Conhecer como existe o processo de aprendizagem do ser humano, conhecer o cérebro do ser humano, conhecer um aluno que ele não é apenas uma cabeça que aprende, um aluno afetivo, um aluno corporal. Então, esse novo educador, que eu digo que é o líder educador, porque a gente sai um pouco do conceito do educador, que é aquele que manda. O educador-chefe, eu fico apenas preso em obedecer. Agora, o educador-líder, eu quero seguir, acompanhar e estar perto. Então, esse conceito é muito importante. Mas aí você traz uma coisa que é muito discutível, que é a questão do mundo corporativo, nas suas palavras, desenvolvendo técnicas maravilhosas que podem inspirar os educadores. Sim. Isso não cria uma analogia por meio da qual a gente traga uma premissa de competitividade, de meritocracia? Será que a gente também não tem que olhar para as crianças como ser facilitador para que a criança seja feliz e exerça a sua aptidão? É muito importante. Mas nós temos ferramentas como coaching, programação neurolinguística, que quando o educador utiliza, que são técnicas que estão fora da educação ainda, infelizmente, quando o educador utiliza, ele consegue chegar no ponto principal do seu aluno. Então, nós temos inúmeras empresas trabalhando para vender produtos, que utilizam todas essas ferramentas, mas por que ela não pode ser utilizada dentro da educação? Trabalhando com o seu aluno. É importante o aluno se conhecer, é importante o aluno se desenvolver, e o educador, como um líder, ele não é aquela pessoa que dita, você tem que fazer isso, isso, isso. É aquela pessoa, como diria o Paulo Freire, ele é aquela pessoa que pega na mão do aluno e fala, o seu caminho é aquele, vamos juntos. Ele é um facilitador. Então é muito importante nós termos um educador contemporâneo que facilite o aprendizado do aluno. Mas dá para colocar o Paulo Freire com toda a visão inovadora, inspiradora que ele tinha da educação para conversar com esse ensinamento que você vê no mundo corporativo? Muito, muito, muito. Como? Eu levo o Paulo Freire para as empresas. O Paulo Freire, ele trabalha com a autonomia do ser humano. O Paulo Freire, ele não trabalha com pessoas que apenas vão seguir o que você disse. Sim, você está citando o livro dele, o Pedagogia da Autonomia. Pedagogia da Autonomia, maravilhoso. Então, a ideia é essa. O educador, o líder, é aquela pessoa que analisa o ser humano, analisa o momento atual, porque, vamos parar para pensar, hoje, o educador, ele deve ser aquela pessoa que entende o aluno a partir do seu novo conceito. Hoje nós temos um conceito muito rápido. Hoje nós temos o conceito de 140 caracteres, que é a comunicação rápida. Se eu não conhecer o ser humano, se eu não conhecer o momento atual, se eu não for um educador que trabalha com a autonomia do aluno, ou melhor, para que o aluno caminhe para a autonomia, na minha opinião, é um educador que está fora do mercado. Então, mas a tua análise é uma análise de quem estuda essa relação de educação, você é pedagogo, você é palestrante, você tem uma atuação na educação. Agora, o ponto central é o seguinte, nós precisamos de uma ação emergencial que reverta a má qualidade do ensino no país. Qual é o primeiro passo? Capacitar os educadores. Tá? Nós vemos muitas teorias que falam sobre a tecnologia na educação, muitas teorias que falam sobre quantidade de alunos em sala de aula. Nós temos linhas que falam sobre a cor da parede. Só que se eu não tiver um educador poderoso, eu vou falar poderoso de poder mesmo, empoderado,
para poder guiar os seus alunos, nada acontece. Eu quero ressaltar que existem muitos educadores bons, muitos, sua maioria, e o quanto eles se esforçam. Eu rodo o Brasil, trabalhando com inúmeros educadores, e eu vejo educadores fazendo esforços fora do comum para poder educar. Só que eles têm um limite. Então, se nós não trabalharmos com a formação desse educador, trazendo ferramentas consistentes para que ele possa trabalhar, não ferramentas como uma caneta diferenciada, não, ferramentas de relações humanas, fica um pouco complicado. Então, na minha opinião, a partir de estudos e vivências, é a formação desse educador. Mas a formação desse educador, ela esbarra numa questão simples. Ela não é um processo que começa hoje que vai dar resultado amanhã. Ela é um processo que ela requer um planejamento, uma execução e uma aferição de resultados. Esse processo, ele é um processo linear que leva tempo. Sim. E aí a gente entra naquela velha metáfora. A gente tem uma casa com vários focos de incêndio. Quando a gente começa a controlar o incêndio na cozinha, você percebe que ele aumentou na sala. Quando você começa a controlar na sala, você percebe que ele está maior em um quarto. A educação brasileira ela não está sendo muito conduzida como algo que remeta a essa metáfora? Pode ser. Ou é pessimismo? Em sua maioria, pode ser. Pode ser. Como eu disse, nós devemos pensar no que é mais importante agora. Se nós temos vários focos de incêndio, onde é mais importante? Vamos no foco principal, que é a formação, que é a alfabetização. Você sabe que nós temos 20 planos, né, até 2024, para a gente conseguir trabalhar com uma educação diferenciada, mas qual é o caminho? A questão básica é a alfabetização. A questão básica é a alfabetização. Por quê? Então nós temos um diagnóstico muito preciso, Sim. que é o seguinte: passo 1 de uma transformação da educação brasileira. Passo 1, melhorar a educação básica. Fato. Melhorar o processo de alfabetização. Fato. Passo 2, dar mais poder ao educador e investir na sua formação. Sim. Né? Olha, na verdade é até o contrário, investir na sua formação para que ele tenha mais poder na condução das atividades. Sim, trazendo coisas novas, fazer mais do mesmo, a gente já sabe que não dá resultado. Então a questão é trazer informações novas, trazer capacitações para que esse educador realmente possa, na sua sala de aula, fazer um trabalho diferenciado, porque existe uma guerra. A gente conversa com os líderes, eles falam, nós devemos fazer tais coisas. A gente conversa com o educador, eles falam, eles não sabem o que eu estou vivendo aqui. Então existe uma guerra. Então a gente precisa proporcionar o diálogo entre os dois e a gente precisa ser muito assertivo, trazendo ferramentas poderosas e inovadoras para que esses educadores consigam fazer um bom trabalho no local onde ele está atuando, para o público onde ele atua. Isso é muito importante. E aí o caminho tende a ser mais fácil no médio prazo. Sim, se a gente trabalha com a base, é algo normal. A gente trabalha com a base e a gente começa a colher frutos. Não dá para ser imediatista. Quando se trata de educação, imediatismo não combina. Mas a questão, talvez o embate que a gente está tendo aqui, a gente não está fazendo uma entrevista, a gente está tendo um debate aqui, né? Muito bom. Talvez o grande eixo aqui, o que você chama de imediatismo, eu chamo de urgência. Sim. Existem questões urgentes que devem ser tratadas e dá para ser tratado de maneira urgente. Não dá para a gente ficar aplicando curativos apenas, né? Você utilizou o exemplo do fogo, né? Eu digo machucados. Você aplica um curativo aqui, outro ali. A gente tem que pensar, o que eu posso fazer para resolver? Então, a minha concepção é atuar com a base, atuar com a alfabetização. Nós temos números ruins no ensino médio, simplesmente porque eles não tiveram um período escolar adequado. Nós temos muitos educadores, agora é algo que eu costumo dizer que algumas pessoas ficam meio bravas. Nós temos, infelizmente, educadores que têm muita dificuldade em ensinar, mas por quê? A educação básica deles foi muito complexa. E imagine, para pensar, quantos educadores se formaram no ensino público, no fundamental e no médio?
Então a base deles foi complexa. Você imagina que um curso de pedagogia capacita alguém para ser um bom educador? Não. Então, outro dia eu estava vendo um documentário no Futura e, de novo, aquela coisa de que o Brasil pode se inspirar no modelo sul-coreano. E aí eles trouxeram um documentário subjacente, que foi um documentário muito interessante, pormenorizado, do salto de qualidade na educação sul-coreana, com um único detalhe. Os parâmetros que foram tomados para isso foram da década de 70. Os gaps na educação brasileira na década de 70 eram similares aos dos sul-coreanos. Eles fizeram um processo muito diferente do nosso e estão colhendo os resultados. Sim. Se a gente levar mais 40 anos para isso, fica complicado. Fica, mas onde nós queremos chegar? A questão é essa, onde nós queremos, qual o nosso objetivo? Né? Nós somos, se você parar para pensar na história, nós estamos engatinhando ainda no processo educativo. Nós temos pouco tempo de educação formal no Brasil, enquanto em outros países nós tínhamos, quando o Brasil já estava engatinhando, eles já estavam consolidados. Então nós estamos em um processo de amadurecimento. Nós estamos entrando na adolescência, vamos dizer assim, do nosso processo educativo. A questão é onde nós queremos chegar? Qual o nosso objetivo central? Então, trabalhar de maneira clara, trabalhando na base é muito importante para que a gente tenha frutos bem colhidos. Não adianta a gente parar e querer que ano que vem, ou daqui a 2 anos, o ensino médio esteja totalmente diferente. Como? Se essas pessoas passaram por um processo frágil, como que em 3 anos de ensino médio eles vão mudar? E vamos parar para pensar, inúmeros adolescentes trabalham e estudam à noite. Como que em 3 anos... Então, por isso que a reforma de educação proposta inicialmente pelo governo Temer repercutiu tão mal. Se você vai estender a jornada de uma criança na escola, o que você faz com aquela mesma criança que teve que ir para o período da noite para trabalhar e ajudar em casa? Quer dizer, essa criança que foi para a escola e que vai entrar às 8 da manhã, vai sair às 3 da tarde, numa situação hipotética. Sim. E a criança da noite, ela entra às 8 da noite e sai às 3 da madrugada? Sim. Eu abri para discussões ricas e maravilhosas nas redes sociais a partir do anúncio e muitos educadores me perguntaram, me escreveram e falaram, quem perguntou para a gente? Alguém foi e conversou comigo para saber qual a minha realidade, quais as nossas deficiências para fazer algo dessa maneira? Então, mas esse foi um erro que o próprio governo reconheceu. Sim. Sim. O debate deveria ter sido aprofundado. O Sim. debate deveria ter sido aprofundado antes da divulgação desse plano todo e dessa arquitetura toda de mudança da educação. Sim, mas essa discussão que está acontecendo agora é algo muito rico. Esse é o caminho. Todo mundo sentar, discutir, mas tem um pequeno problema. Não ficar na conversa, ir para ação. Não pensar que amanhã vai mudar, mas também não colocar uma meta para daqui a 300 anos. É a gente colocar algo fundamentado, algo que tenha o nosso objetivo e a gente ir atrás dele. É fácil? Não, também não vou falar que é difícil. É desafiador. Mas se a gente não arregaçar as mangas, não vai acontecer. Léo, um outro tema muito polêmico sobre a educação recentemente, que veio no vácuo da ocupação das escolas aqui em São Paulo, e aí tem várias leituras, olha, os estudantes exercendo uma cidadania que poucas vezes se viu no Brasil, os estudantes mobilizados pela qualidade de ensino que eles recebem e tudo mais. Na outra ponta, argumentos de que a escola tem agido como um partido político, que é preciso escola sem partido. Entre joio e trigo, o que a gente faz com esse embate? Eu concordo com a escola sem partido, isso é fundamental. Mas levar para as escolas discussões políticas é algo muito importante. Porque muitos educadores deixam de fazer essas discussões, porque, olha, eu preciso trabalhar o tema geografia, o tema história. Está acontecendo uma manifestação na rua de trás. E ele, não, eu não vou parar com o meu conteúdo, porque eu preciso trabalhar com isso, ao invés de,
ok, vamos parar e vamos discutir o que está acontecendo. Quer dizer, na verdade você concorda com a ideia de que o ensino, de alguma forma, traz uma prerrogativa de uma reflexão social que a escola tem um papel político, é isso? Tem um papel político, mas sem partido. Vamos discutir política, vamos discutir o futuro da nossa nação, vamos discutir sobre as pessoas que estão nos guiando. Mas é possível discutir política sem que esse viés ideológico venha à baila? É um desafio. É um desafio. Na minha opinião, o equilíbrio é o caminho. Né? Nós somos seres políticos. Quando Claro, nós estamos conversando exatamente, aqui, né, estamos sendo políticos. Mas o que está acontecendo entre a gente é fantástico, existe um equilíbrio. Claro. Então, existindo esse equilíbrio, escutando ambas as partes e escutando o aluno, tá? É algo muito importante dizer, escutar esse aluno é importante. Porque ele vai falar a partir das concepções dele, vai falar a partir da visão dele. Existe uma passagem que eu acho muito interessante, que pergunta o que um adolescente, o que uma criança vê no centro da cidade. Nós, educadores, ele vê ônibus, ele vê prédio, ele vê carro, ele vê pessoas morando na rua. Para. Pergunta para ele o que ele vê. É muito mais fácil do que você querer dizer para ele o que ele vê. Até porque, voltando a Paulo Freire, aí você está exercendo uma premissa autoritária de identidade da necessidade do outro. Com certeza. Nós temos um poder muito grande com a educação. Né? Se você perguntar para várias pessoas qual o futuro de uma sociedade a partir da educação. Só que qual educação nós queremos? Quais são as pessoas que nós queremos saindo dessas escolas? O que eu espero? Isso é muito importante. E o que eu espero para alguém que mora no Rio Grande do Sul, talvez não é o que eu espero para alguém que mora no Acre. O que é importante para esse público? Existe uma base comum? Vamos trabalhar com essa base comum. Mas o que é importante para esse determinado público? O que eu tenho que fazer? Quais ações para esse determinado público? O Brasil é muito grande. É desafiador fazer, mas é tão capaz. tão desafiador que o Plano Nacional de Educação mostrou que há 2.800.000 jovens e crianças de 4 a 17 anos que estão fora da escola. Sim. Mário Sérgio Cortella diz que o mais difícil não é colocar a criança na escola. O desafiador é mantê-las lá dentro. Se nós estivéssemos agora falando em russo e alguém ligasse a TV, ficaria alguns segundos, eu não estou entendendo nada, eu vou mudar de canal. Para pensar quantos alunos estão sentados naquela carteira e o que estão falando para ele é como se fosse russo, porque não tem sentido com a vida dele. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que saber como manter esse aluno dentro da escola. Como humanizar a educação de forma a torná-la mais palpável na percepção de importância dela para o aluno. Com certeza. Tem que ser importante. Eu tenho que seguir o que é necessário, mas tem que ser importante. Porque se eu entro em um jogo sabendo que eu já vou perder, eu não vou. Se eu sei que a escola onde eu estou não tem sentido nenhum com a minha vida, para que eu vou? Então eu tenho que trabalhar com o que é importante. Eu tenho que trabalhar com o que significa, o que é significativo para determinado grupo. E eu repito, tem educadores com possibilidades de trabalho, educadores que conheçam o ser humano. Eu não digo educadores que conheçam sobre matemática, história, geografia, isso é importante. Mas o mais importante é conhecer sobre o ser humano. Como que eu posso fazer para entrar no mundo dos seres humanos, dos meus alunos? Saber as diferentes formas, os diferentes canais, os diferentes sistemas representacionais desse meu aluno, como que eu posso chegar nesse meu aluno? Fazer uma relação com a cultura dele, seja a cultura corporal, seja conhecimento do aluno que o aluno traz, é muito importante. A gente ainda tem, Leonardo, um coeficiente imenso de sala de aula, imenso mesmo, na educação básica, na educação média, no ensino superior, em que sequer o Wi-Fi funciona. Perdemos o trem da história nesse sentido? Ou temos que considerar o seguinte, se o Wi-Fi funciona, o aluno fica no WhatsApp, como é que se traz essa tecnologia para dentro da sala de modo a inspirar? Eu vou dar um exemplo que eu utilizo de uma grande palestrante, Priscila de Sá, que ela fala, antigamente eu pedia para desligarem os celulares. Hoje eu falo, não precisa desligar o celular.
e não precisa deixar de mexer. Mas mexa, esteja tweetando, esteja escrevendo sobre a minha palestra, sobre a minha aula. A questão é proibir o uso de celular dentro da escola ou criar significado para esse celular. A gente considera, encara que, para muitos alunos, estudar é chato. Tá, ponto, estudar é chato. Então, se eu coloco o celular para algo que é para estudar, eles ficam desanimados. Agora, a questão é, como que eu consigo trazer o celular... Espera lá, vamos lá. Uma aula de química, por exemplo. Já é impossível entender química com o celular desligado. Com ele ligado ainda, fica muito mais difícil. Claro que tem uma brincadeira, um tom de preconceito aqui, mas assim, dá para conceber o estudo de química, o aprendizado de química com o celular ligado, com o cara tweetando sobre o assunto? Eu conheço um educador que ele me contou o que ele fez, eu fui conversar com os alunos. No meio da aula, ele começou a tweetar com os alunos em relação ao conteúdo. Os alunos estavam bagunçando e ele teve essa ideia maravilhosa. Ele colocou no Twitter o conteúdo e alguns alunos começaram a ver o que estava acontecendo e aí eles começaram a entrar no clima. A questão é, o ser humano, estudos já dizem, o ser humano não consegue fazer duas coisas bem. Ele faz uma ou outra. Tá? Não dá para eu assistir a aula e mexendo em algum aplicativo. Agora, como que eu consigo trazer esses aplicativos para a educação? Ou como que eu consigo definir momentos específicos para você me escutar e momentos específicos para utilizar? Retomamos aquela questão, o equilíbrio. Resposta pronta, eu não vou te trazer. Receita, como uma receita de bolo, não há. A questão é diálogo. É um momento histórico em que a gente está... há uma gestação em curso de um processo que está por vir. Sim. Nós temos uma gestão, num período da vida, eu não vou citar nomes, tá? Mas nós temos uma fase que nós não devemos ensinar o aluno a construir uma frota de carros. Nós estamos no momento que os nossos alunos estão mais interessados em construir aplicativos para que possa remanejar um pouco mais essas frotas de carro. Nós temos uma fase que nós temos grandes empresas de turismo que não possuem um único sequer quarto. Nós estamos na fase onde as pessoas estão utilizando conteúdos rápidos, conteúdos ágeis, conteúdos poderosos, que a gente tem que pensar diferente. Então, eu, educador, eu não posso dar aula como eu dei aula, como eu fui aluno. Existem educadores que colocam os papéis na mesa e falam, eu tenho orgulho de dar aula da mesma forma que eu dava quando eu me formei. Tudo mudou. As formas de relacionamentos mudaram. A única pessoa que não mudou foi ele. Sim. Então, depois ele reclama que ele ficou para trás. É duro isso que eu estou falando, é duro, mas a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa conhecer. Léo, para a gente finalizar, a gente falou muito sobre o papel da criança, sobre a importância da educação para a criança. A gente falou muito do papel da escola como um todo e também o papel do educador. E a gente não falou do papel dos pais. Como é que os pais podem ser indutores dessa transformação positiva, otimista que você tem em relação à mudança na educação? E qual é o papel deles na educação contemporânea? É só a gente calcular o quanto tempo a criança fica na escola, o quanto tempo a criança fica fora da escola, o quanto tempo a criança fica em casa. É fundamental a participação dos pais. Sem os pais, nós temos pouquíssima força. Com os pais, com a família, nós temos força muito maior. A gente sabe que hoje muitos pais têm pouco tempo para acompanhar seus filhos. Existem pais que chegam em casa extremamente cansados. Nós temos casos que o transporte escolar leva a criança para casa e a própria pessoa do transporte tem a chave da casa da criança, abre a porta, fecha e leva a chave. Então os pais têm pouco tempo para acompanhar. O que eu quero trabalhar aqui é algo muito importante. A gente tem que agora pensar não na quantidade de horas, mas na qualidade dessas horas. A gente deve deixar as babás eletrônicas, que é a TV, são as tecnologias um pouco de lado, e trabalhar junto com esse aluno. Em inúmeras escolas existe um projeto chamado Escola de Pais, não sei se você conhece, onde as escolas estão trabalhando com esses pais ferramentas para que os pais possam chegar mais próximos dos seus alunos. Então, sem os pais, na minha opinião, a gestão democrática da educação vai pelo ralo.
é muito importante a participação. Legal. Leonardo, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela atenção conosco, valeu pela informação. Você queria deixar algum contato? Claro, redes sociais, tá? Palestrante Leonardo Barros, em todas as redes sociais. Meu site é www.palestranteleonardobarros.com.br. Lá você encontra tudo sobre as minhas palestras, aulas, cursos, e vai ser um prazer conversar com todo mundo. E um prazer grande estar aqui com você. Muito legal. Legal, Leonardo, obrigado mesmo pela atenção. Bate-papo sobre educação, sempre importante, porque não há dúvida de que educação é o futuro. É um clichê, é uma expressão de lugar comum, mas é muito, muito, muito verdadeiro. Obrigado a você que nos acompanhou. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.